Vamos falar um pouquinho aqui sobre essas armas. Paulo definiu, usando as armas terrenas como uma analogia, foi uma definição inspirada pelo Espírito Santo. Ele fala da verdade. O soldado se cingia com um cinto, ou então com uma faixa enrolando o corpo, ou um cinto para manter o tronco firme, para não vacilar na batalha. E Jesus disse que nós temos que nos cingir. Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, que nós temos que nos cingir com a verdade. Isso é que vai nos fazer firmes. O conhecimento da verdade, a manutenção da verdade, o apego, o amor, o ardor pela verdade. O que mais? Em cima dessa faixa, o guerreiro botava muitas vezes uma armadura, uma couraça, né? E ele disse, Paulo, que a nossa couraça é a justiça. Nós temos falado lá no nosso canal do Fundamentos sobre justificação, que é uma justiça declarada por Deus. Mas temos falado também sobre a santificação, que é uma justiça praticada por vivermos a Cristo no nosso viver diário. Paulo falou dos pés. Interessante que não falou que é para botar sandálias que o soldado usava, mas fez uma analogia dizendo que nós temos que calçar os pés. Mas com quê? Com a preparação. Irmãos, preparação é pé calçado. Preparação para o quê? Para anunciar o evangelho da paz. Essa é a forma de calçar nossos pés, porque bem-aventurados são os pés dos que anunciam as boas novas. Tenha seus pés bem-aventurados, meu irmão. Preparado, sempre, circunstância, atento para ver aonde, como, de que forma você pode cooperar para a proclamação da verdade. Que mais? O escudo. O nosso escudo também não é de metal, é a fé. E a fé, disse Paulo, é uma prevenção contra os dardos inflamados do maligno. Existem vários tipos de dardos, mas os dardos que mais ferem e que mais enfraquecem soldados são aqueles dardos que o diabo faz provocação à sua carne. A sua carne é provocada, e esses são os dardos. Os dardos inflamados do maligno não são outros que te atacam. Os dardos inflamados do maligno são é o diabo atacando a sua carne para encontrar fraqueza, para derrubar você. Então, não basta vigiar contra, por exemplo, as coisas mais escandalosas. É necessário estar vigiando, porque o diabo ele pode elevar na relação, na comunhão dos santos, elevar o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, a competição. Todos isso são dardos do maligno que visam atiçar a carne. E como você se protege? Com o escudo da fé. A fé é a manutenção da certeza da verdade, a manutenção da couraça da justiça. A fé é a manutenção dos pés calçados com a preparação. Essa é a fé. E o capacete, não se esqueça, não vá para a guerra com a cabeça sem nada na cabeça. É necessário proteger a mente. O ataque maior hoje do inimigo é sobre as mentes. O capacete é de extrema importância, porque o capacete protege as mentes. É claro que um soldado, quando vai à guerra com capacete, ele não está livre de ganhar um tiro em outra parte do corpo, mas eu creio que já era a Segunda Guerra. Eu não me lembro, foi na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, que começaram a descobrir que muitos soldados morriam com tiro na cabeça. E que se você botasse o capacete, as baixas cairiam muito. E nós temos o capacete, a nossa mente protegida com a mensagem da salvação.
Nossa mente fica protegida se nós estamos apegados à salvação, à justificação, à santificação e à futura glorificação de nossos corpos. E que mais? Não é só para se defender, é para atacar. E com que você ataca? Você ataca com uma espada. Mas a nossa espada também não é de metal. A nossa espada é a palavra de Deus. Agora, irmãos, aqui, alguns se perguntam, cadê a oração aí? Porque são 6 elementos da armadura. E nenhum desses 6 componentes da armadura é a oração. Como? É só olhar o versículo que vem abaixo, que diz com toda oração e súplica. Nós costumamos chamar a oração de uma arma. Nós dizemos que a arma da oração nos vai fazer vitoriosos. Só que ela não aparece na lista. Por quê? É simples isso. Porque a oração não é uma arma. A oração é a própria luta. Você vai para essa luta. O jejum e a oração já são a luta mesma. Né? Você vai com essas armaduras, você reparar, analisar, observar, você vai ver que essa armadura toda tem componentes que tem a ver com a palavra do Senhor. Então, você vai para a batalha com essa armadura, mas a oração e o jejum não são simplesmente armas. A arma são esses 6 elementos que você vê aí. A oração e o jejum já são a própria briga, assim como a pregação é briga. Quando você está pregando, quando você está advertindo, quando você está consolando, quando você está profetizando, quando você está animando, você já está na briga. E você está equipado com armadura. Mas nós dissemos aqui que os suprimentos têm que suprir o soldado não só de armamento, mas tem que suprir o soldado de alimento também. O que seria o alimento para nós nessa batalha? Bom, irmãos, se a gente segue as analogias interminavelmente, nós podemos acabar criando e inventando coisas. Eu não quero aqui inventar, porque aqui em Efésios 6 não está falando muito está falando de uma armadura. Mas e cadê o pão que o soldado tem que comer para ter saúde, para seguir adiante? Eu vou dizer para vocês o que é para mim. Qual é o alimento que eu tenho nessa batalha? O que me alimenta? Meu alimento, meus irmãos, é meu Senhor. A amizade dele, o sorriso dele, a aprovação dele. O abraço do Senhor me é suficiente. E deve ser suficiente para você. Se você tiver isso como alimento, você não vai ser derrotado nessa batalha. Você vai chegar lá no fim e vai dizer: combati o bom combate. Não há melhor alimento que alguém possa ter do que a aprovação do seu general.